Bem-vindos. Iniciamos hoje uma análise aprofundada de uma obra poética particularmente densa. 50 poemas escolhidos pelo autor, de Paulo Roberto do Carmo, uma publicação das edições Galo Branco. É o volume 21 de uma coleção homónima que, de forma muito interessante, recupera o espírito dos cadernos de cultura do MEC lá dos anos 50. Uma iniciativa na altura de José Simeão Leal. Uma referência importante, sem dúvida. Sim, e o livro abre logo com dedicatórias muito sentidas. Rosa para além do tempo essas provas de linguagem por tanto amor. E, dentro de minha mãe, Carmen, habito a casa da memória. O nosso objetivo hoje é fazer uma exploração atenta desta seleção, focando nos temas, na linguagem, no significado, e não posso deixar de referir a xilogravura de Adir Botelho no frontispício. Muito forte. Pois, de facto, uma antologia feita pelo próprio autor é sempre um convite especial. Oferece-nos uma visão curada, não é? Aquilo que o poeta considera essencial na sua obra. E a ligação aos cadernos de cultura e a Simeão Leal dá-lhe um peso, uma contextualização histórica e cultural muito relevante. Espera-se, portanto, uma certa coesão, um fio condutor. Precisamente. E esse fio condutor talvez comece a desenhar-se logo num dos primeiros poemas, quase como uma declaração de princípios. Falo de viver primeiro, na página 13. É impressionante pela sua estrutura quase lapidar. Vou ler. Declamação com expressividade contida e cadenciada. Sentir primeiro, pensar depois. Perdoar primeiro, julgar depois. Amar primeiro, educar depois. Esquecer primeiro, aprender depois. Libertar primeiro, ensinar depois. Alimentar primeiro, cantar depois. Possuir primeiro, contemplar depois. Agir primeiro, rezar depois. Navegar primeiro, aportar depois. Viver primeiro, morrer depois. É notável, de facto, a força contida nisto. Este estilo aforístico, quase imperativo, estabelece claramente uma hierarquia. A primazia vai toda para a experiência, para o sentir, o amar, o agir, antes de qualquer intelectualização ou julgamento posterior. É um vitalismo muito, muito presente. E a repetição, essa anáfora do primeiro, depois, cria uma cadência, um ritmo quase de preceito, não é? Que reforça essa urgência do imediato. Sim, e a sua posição, logo ali no início, sugere que é mais do que um poema isolado. Funciona quase como uma chave de leitura para o resto da obra, não acha? Sim. Uma espécie de base existencial. Concordo plenamente. É como um manifesto implícito. E é curioso contrastar esta valorização da experiência direta com a complexidade da relação com a palavra que surge logo a seguir. Estou a pensar em "de tudo hei de pedir conta", na página 12. Aí a tensão é outra. Sim, uma tensão quase palpável desde o início. Permita-me ler. De tudo hei de pedir conta. Dos rumos no sustante, do medo nos desvão, do tédio no horizonte. De tudo hei de pedir conta, do orgulho, das culpas, da calva viva do desejo, dos olhos ferventes do ódio, do exílio no vazio, do fogo, da água, dos loucos, dos defuntos. De tudo hei de pedir conta. Limei a esperança, o sonho, os punhos. Só das minhas palavras não dou conta. Fascinante esta inversão. Se o poema anterior era sobre o agir primeiro, aqui temos uma exigência de balanço, quase uma contabilidade existencial implacável. O eu lírico quer pedir conta de tudo, do medo, do tédio, do orgulho, da culpa, do desejo. Exato, e inclui-se a si mesmo nesse acerto de contas. Limei a esperança, o sonho, os punhos. Mas depois essa ressalva final, desconcertante, só das minhas palavras não dou conta. Como interpretar isto? É uma fuga? Uma limitação? Ou será, paradoxalmente, a condição da liberdade da palavra? Toca no ponto fulcral, penso eu. É uma afirmação metapoética, poesia a refletir sobre si mesma, com um alcance enorme. A palavra poética parece reivindicar aqui um lugar à parte, uma autonomia face a essa prestação de contas da vida. Um território franco, talvez? Exatamente. Um espaço onde as regras normais se suspendem ou, quem sabe, o reconhecimento de que a palavra, uma vez dita, ganha a sua própria vida, escapa ao controle total do Criador. A enumeração é tão exaustiva, a linguagem tão contundente e depois culmina nesta espécie de abdicação de responsabilidade que nos deixa a pensar. E essa palavra
que escapa à contabilidade, não é? Não é, no entanto, inativa. Pelo contrário, é movimento, é ação, como sugere Andar com as Palavras, na página 19. Uma visão quase física do fazer poético. Andar com as palavras é romper o ventre das horas. É romper o ventre das horas em gotas de sangue. É romper o ventre das horas, dar-se à luz. É romper o ventre das horas, ganhando caminho para fora. É romper o ventre das horas, abrir o espaço. É romper o ventre das horas, afrontando a solidão. É romper o ventre das horas. Andar com as palavras é romper o ventre das horas. É regressar à pátria, de geografias futuras. De geografias futuras, da árvore da alegria. De geografias futuras, comer os frutos. De geografias futuras, abrir suas peles de sonho. De geografias futuras, lambuzar-se meus sumos. De geografias futuras, caminhar confiante. De geografias futuras, rumo à aldeia dos homens. Andar com as palavras. De geografias futuras. É cantar em si. De geografias futuras. A mais alta febre do desejo. De geografias futuras. E cair e levantar. De geografias futuras. Sobre serpentes e culpas, de geografias futuras, sempre para diante, sem trégua, de geografias futuras, com ufania e mesmo rastejar, de geografias futuras, até que asas brotem dessa dor. Precisamente. A metáfora da caminhada é aqui explorada de forma extraordinária. Andar com as palavras não é um ato passivo, é uma praxis, uma ação no mundo. Implica dor, em gotas de sangue dar-se à luz, confronto, afrontando a solidão, mas também descoberta e avanço. E uma resiliência notável. A imagem de cair e levantar, de rastejar até que asas brotem dessa dor, confere à palavra uma força transformadora, quase alquímica, diria. Exatamente. A poesia é apresentada como este motor de desejo, como forma de construir utopias, pátria de geografias futuras e, acima de tudo, como ferramenta de resistência. É uma visão muito dinâmica, muito física, telúrica e até, da palavra. Ela não só descreve, ela age, ela transforma. É de uma potência imensa. E essa potência torna-se ainda mais dramática, mais socialmente implicada quando chegamos a poemas como Fome. Ocupa as páginas 23 a 25, é uma peça central de uma intensidade que exige uma entrega na leitura. Noite, amanhã sem mim, noite. E faz do sonho um dia afoito. Fome, debanda de mim, fome. E faz do homem um sonho louco, no golpear dos punhais até o cabo. No calar da agonia, dai-me sede. O doer animal, a ferida aberta, que nos encilha no lombo da treva, pela boca, pelos olhos, pela terra. Sempre vens, noite, e me queima a fome. Sempre vens, fome, e me cega a noite. Sem que eu te chame fera e coice, sombra mendiga de mim, fome. Anjo maldito de mim, noite. Sempre vens nos rastros do lucro, saindo do lixo de todas as coisas, das árvores, dos bichos, do vento. Sempre vens fome e sangue e noite, sem que eu te chame de mais-valia. Por tudo, pelos famintos, pelos noctâmbulos, onde o logro é culpa só minha, e sina e máscara que me cala, em qualquer ilha. Não há mais tempo para me salvar, nem matar-me de faca e tiro, e eu ousaria. Não há lugar para a casa, as palavras. Cheias estão as bilhas de medo e da carniça. Do amor os abutres comeram a alma, pisotearam nos quintos o inferno, a alma que se ia plantar ao Deus dará. Pela mão dos outros, pelo sonho dos outros, pela esperança dos outros. Engolimos o desprezo, até onde podemos suportar. Pelos rios de sangue corre a aurora, e o medo há de nos abrir os olhos sem ódio ao sol. A dor há de nos purgar, quanto mais resistirmos, e tece o orgulho amanhã em cada dia de fome. E ousa quando a hora bater, mesmo antes, por tudo, pela noite, pelo sangue.
Que a raiva dos deuses caia sobre todos. A vida é ninguém, ninguém não sabe calar. Sombra mendiga de mim, noite. Besta corcunda de crimes, fome. Anjo caído dos pélagos, noite. Touro a escarvar o estômago, fome. E ventador até a hora chegar. Morte cachorra, morrer mais não podes. Senão tu, fome, quem há de acordar. A aldeia, mudar o rumo das estrelas. Quando os olhos insones da fome olharem nos teus olhos, de suas caras rudes, quem, senão tu, haverá-me dizer que a vida transgredida ainda é possível, quando a hora chegar, e mesmo antes. A vida é alguém, alguém, e não sabe calar. Uf, que poema. É devastador. A forma como personifica a fome e a noite, quase como entidades míticas que dialogam com o eu lírico, é de uma força. Absolutamente, é uma estratégia retórica de uma eficácia tremenda. Através deste diálogo, o poema consegue dissecar a miséria em todas as suas facetas. Temos a dimensão socioeconómica, claríssima nos rastros do lucro, na mais-valia, um conceito que aqui ganha uma concretude poética brutal. Sim. E temos a alienação existencial, o desespero que roça a paralisia. Não há lugar para a casa, as palavras, nem matar-me eu ousaria. A linguagem é física, visceral e o ritmo ofegante, quase a mimetizar essa angústia. E, no entanto, mesmo no fundo desse abismo, surge aquela afirmação final, quase chocante. A vida é alguém, alguém, e não sabe calar. Parece contraditório com tudo o que veio antes. Pois, mas é precisamente aí que reside a força. Mesmo no auge do desespero, quando tudo parece perdido, há uma afirmação irredutível da vida. Não uma vida abstrata, mas alguém, uma entidade que resiste, que não se cala. É uma faísca de dignidade, de rebeldia essencial. E repare na interpelação final à própria fome. Sim, a questioná-la se ela pode acordar a aldeia. Exato. Como se paradoxalmente a própria consciência da privação pudesse ser o gatilho para a mudança coletiva. Este poema dialoga muito bem com o seguinte, na partição dos peixes, que fala da fome como a costumeira vizinha, quase normalizada, o que torna a denúncia ainda mais cortante. Essa dimensão coletiva, aliás, é central em Eis o Povo, nas páginas 27 e 28. Mas não é uma visão simples, é bastante ambivalente, diria. Ouçamos. O povo não é feito de fome ou lágrimas, mas de pão, espírito e caminho. O sonho é seu ofício, a puxar o carro do destino, sem detença, senão diante das fontes da alegria. E ali demorar-se no coração. Eis o outro sonho, a investidura. De outro ser, e nos limiares, de peito nu, a liberdade, a senha dos iniciados, as festas propiciatórias, o escambo, do peixe, do vinho, as laranjas, do tamanho de uma faminta aurora. E o povo em chamas, habitante do fazer, nos estábulos da manhã, o povo a chamar-se em círculos, os braços carregados de coisas preservadas, o povo a levantar-se ao chamado, da própria voz, e andar, andar, em direção ao sol da tribo, que é feito de uma só árvore, e muitas raízes entrelaçadas, para o beijo entre seivas de verde sangue. Eis o povo por herança condenado, a ser pisado e levantar-se do chão, pelas escadas do orgulho, rasgar todos os tratados, os consensos do mal. Eis o povo a ouriçar-se como dos cardos, ao vento a palavra em flor. Eis o povo a debulhar pela espada, o trigo do tempo, que ora vibra, dos feridos perfumes. Eis o povo pelo levante hasteado dos punhos, como o fogo que se liberta e mais cresce, a partilhar as fagulhas de coração a coração, até gastar-se o círio dessa esperança, que só amanhece a velar o que é morto, na dor desesperançada que sempre espera. Outra esperança, à margem oposta de um rio que não existe. É um poema de uma envergadura impressionante e com uma dialética interna muito forte. Começa por essa definição idealizada do povo, não pela carência, mas por pão, espírito e caminho, pela ação construtora, aquela imagem das muitas raízes entrelaçadas para o beijo entre seivas de verde sangue é belíssima, sugere uma unidade orgânica. Sim, mas logo a seguir vem o contraponto brutal, por herança condenada a ser pisado. E o final, com essa esperança que só amanhece a velar o que é morto.
Parece introduzir um ceticismo, uma dúvida sobre a própria luta. Penso que é mais uma constatação da natureza cíclica e árdua dessa luta. O poema reconhece a força da resiliência, levantar-se do chão, e da ação coletiva, levante hasteado dos punhos, mas não é uma celebração ingênua. Aquela imagem final da esperança que espera outra esperança à margem oposta de um rio que não existe, sugere talvez a dificuldade da concretização, o risco do desencanto, a luta que se tem de renovar, sempre. É um olhar épico, mas também crítico. E intercalados com estes poemas mais longos, temos os livros de preceitos, que funcionam como âncaras filosóficas, talvez, pequenas cápsulas de pensamento, como este, do livro de Preceitos 2. Por não temeres as palavras, poderão até esfolar-te, mas não te podem ferir porque não temos as palavras. Só não poderão roubar-te o destino que tem de ser. Exato. São um elemento estrutural muito interessante. Funcionam como pausas reflexivas, oferecendo uma sabedoria mais gnómica, condensada, muitas vezes paradoxal, desafiadora. Refletem sobre os grandes temas, o sofrimento, a resistência à palavra, o destino, mas de forma sentenciosa. São como faróis, iluminando as águas dos poemas maiores. E este preceito, em particular, parece retomar aquela ideia da palavra como escudo, não é? A coragem perante a palavra como forma de invulnerabilidade interior. Precisamente, cristaliza a noção da autonomia e do poder da palavra que já tínhamos visto em De Tudo Hei de Pedir Conta. A palavra, quando assumida sem medo, torna-se defesa, não te podem ferir. E, de alguma forma, garante o destino. É a afirmação de uma força espiritual que reside na linguagem destemida. E essa tensão entre a opressão externa e a força interior, entre o sofrimento e a esperança, ganha uma expressão muito pungente no Salmo do Operário. Está nas páginas 50 e 51. A própria designação, Salmo, já indica um tom particular. Vamos ouvir. Falo, Senhor, das mãos suadas, do operário que alimentam aves de rapina, criadas nas estrumeiras patronais. Falo, Senhor, das mãos engraxadas, semeando na ventania a nossa dor. Falo, Senhor, das mãos calosas, que ainda cantam e sangram por suas unhas fincadas no ombro insubmisso da liberdade. Falo, Senhor, deste meu povo, que geme e cisma pelas bocas caladas do estômago, pelas máquinas desejantes de lucro. Falo, Senhor, do operário, como o charque espedaçado ao sol, presa dos abutres nos varais das fábricas, nos arames farpados. Falo, Senhor, do orgulho sublevado, dos mansos das baionetas ensarilhadas do ódio, que apunhalam a sombra precária dos sonhos, mas não ousam reconciliar o açoite com a mão. Falo, Senhor, da mão reconciliada, com o braço a manar pássaros, dos porões para a liberdade, do braço com a cabeça que governa o açoite e sacrifica o bezerro imolado, por nossas culpas, sob um berro de sangue tão morrido no coração. Talvez, Senhor, uma esperança qualquer, mal agorada de presságios, estremunhando na aurora, desperta o anjo de seu pavor, a hora de seu torpor, a vida de seu tutor, e o operar o Senhor de sonhos amealhados, cante pela vez primeira. Um poema de uma força imagética e de uma carga social tremendas. A estrutura de interpelação ao Senhor dá-lhe essa solenidade do salmo, como disse, mas é um salmo laico. Um lamento que é, ao mesmo tempo, uma denúncia muito direta da exploração. As imagens são de uma crueza. As mãos que alimentam aves de rapina, o operário como charque espedaçado ao sol, as bocas caladas do estômago. É uma violência visual muito forte, que contrasta com a resistência silenciosa que também transparece. E culmina nessa esperança, ainda que expressa com uma certa cautela, não é? Talvez, Senhor. Sim, o poema articula o sofrimento, geme e cisma, a raiva contida, o ódio que apunhalam a sombra precária dos sonhos, mas também a resistência, o ombro insubmisso e, fundamentalmente, essa esperança final na libertação através da expressão cante pela vez primeira. É a esperança de que esses sonhos amealhados possam finalmente ganhar voz. O tom é acusatório, mas não se fecha, abre essa janela para o futuro. É a dignidade a clamar por vós. E a própria criação poética, como já vimos, é um tema recorrente. É interessante como a definição de criar aparece repetida, exatamente igual, em Tambores da Madrugada e no início do Canto das Ceias.
Criar é percutir tambores na madrugada até acordar do sonho os espíritos famintos da alma. Criar é medir forças com o destino, encarniçar a vontade na crueza. Essa repetição é certamente intencional e define o ato de criar não como algo passivo, inspirado, mas como uma ação deliberada, enérgica, quase combativa. Percutir tambores na madrugada tem essa ressonância primal de despertar algo profundo e medir forças com o destino, encarniçar a vontade na crueza, sublinha a natureza de luta, de confronto da criação. É a criação como esforço, como combate, não como um devaneio, o que é perfeitamente coerente com o tom geral de resistência que temos vindo a encontrar. Exatamente. Reforça essa ideia da poesia como intervenção, como uma forma de lidar ativamente com a realidade, não apenas de a contemplar à distância. Essa dinâmica de luta, mas também de transformação interior, através do sofrimento e até da dúvida, parece ser o foco de Canto dos Moinhos Ascendentes. Está nas páginas 45 e 46. Vamos escutar. Nada no mundo está determinado. De tudo sofrer é que te alegrarás, de tudo esperar é que acharás, de tudo suportar é que libertarás. Das manhãs que se levantam de ti, o fervor mais alto, o que há de resgatar a perda e com ela, nova paixão. Saberás que em ti a semente não é a flor, mas razão da flor, a mesma razão que alimenta os pássaros no fervor das manhãs. Que o homem não é dor, mas passagem dessa dor precária, que o arrasta de roldão, dos limiares para a felicidade. Saberás que em ti a flor é razão do fruto. De tudo duvidarás, com a alegria desafiante, de quem nada exclui. Pois é na terra fértil das dúvidas, que germina a dúvida primeira, das últimas verdades, e que só podes agarrar depois que passam. E quem pode dizer em que grau arde, arde bem pouco no óleo das horas. Sofrer mais do que se pode suportar é aprender a humilhar a dor, até solver-se a carne na carne, clarear-se o escuro na luz, e exausta a dor, libertar-se no espírito. Lutando saberás que não há derrota possível, nem temerás a coragem que espera em ti, e grita e alumia sobre o que é e o que há de ser, o gozo depois da grande dor, a alegria em rebentos de sol. Pois tudo passa, e dentro de tudo a alma em flor a tua casa, respira em ti e canta num só cálice, a vida. Nada deixes calar, nem o anjo e seu fervor, nem a palavra. Um poema de uma densidade filosófica assinalável. Começa logo por essa rejeição do determinismo. Nada no mundo está determinado e propõe uma visão quase alquímica da existência. O sofrimento, a espera, a suportação não são fins em si, mas caminhos para a alegria, para a libertação. E a valorização da dúvida é muito interessante. É na terra fértil das dúvidas que germina a dúvida primeira, das últimas verdades. É quase um elogio à inquietação permanente, não é? Contra os dogmas. Sem dúvida. A dúvida aqui não é fraqueza, é condição de possibilidade para alcançar verdades mais fundas, ainda que fugaces. Só podes agarrar depois que passam. E depois desenvolve essa ideia da transmutação do sofrimento extremo. Sofrer mais do que se pode suportar, em libertação espiritual. Exausta dor, libertar-se no espírito. É um processo de humilhar a dor, de a integrar para a transcender, e aquele conceito da alma em flor. Sim, como o refúgio interior. Exato, como esse espaço de resiliência, de identidade, de vitalidade, é a tua casa, respira em ti. É belíssimo. E, mais uma vez, no fim, a exortação. Nada deixes calar, nem a palavra. Essa capacidade de transformar a dor, a memória da dor, em energia, em fogo não extinto, é também central em Arte de Revidar, nas páginas 48 e 49. E é um poema dedicado a Carlos Nejar, o que não deixa de ser significativo, dado uma certa afinidade na robustez da linguagem. Para Carlos Nejar, cada lume de memória, do tempo em que vivi, é um fogo não extinto. Cada sonho, cada punhal, do tempo em que me assassinaram, é um fogo que não se extingue. Cada pedaço de chão em que piso à beira do abismo, com minhas botinas de trigos futuros, é um campo de honra. Cada casa que eu levanto, com a escultura das mãos, a argila amassada com suor de alma e a resina destas magras tíbias, é uma casa de honra. Cada máquina que fabrico, com o motor dos músculos e os parafusos de meus dedos, engrenagens e girassóis, que se movem para nenhum lugar,
meus afogados ossos nas gracheiras, de um sonho inútil. É uma máquina de honra. Meu sustento é o futuro. O presente, como quem sonha. De águias entre chacais. É o sangue derramado do cordeiro. Que eu nasci com esse caos. A dedicatória a Nejar faz todo o sentido, de facto. Há essa força quase escultórica na linguagem em ambos, e o poema faz essa transmutação de que falávamos, a memória do sofrimento, tempo em que me assassinaram, não paralisa, transforma-se em fogo não extinto, em combustível. O ponto central parece ser ressignificação da luta diária, mesmo a mais árdua ou aparentemente sem sentido, como um espaço de dignidade. O campo de honra, a casa de honra, a máquina de honra, é como se a honra não estivesse no sucesso ou no resultado, mas no próprio ato de fazer, de persistir, mesmo à beira do abismo, mesmo que sejam girassóis que se movem para nenhum lugar. Exatamente. A honra está na integridade do fazer, na resistência face ao absurdo, sonho inútil. E a estrofe final é lapidar. Meu sustento é o futuro. É uma aposta radical na esperança, uma forma de enfrentar o caos presente, que eu nasci com esse caos, olhando para o porvir. É a afirmação de uma nobreza encontrada na capacidade de revidar, de não se deixar abater. O próprio poeta, aliás, dá-nos uma chave interessante para o seu ofício na nota final, o autor. Cito um trecho que me parece muito esclarecedor. Escrevo porque não posso esconder o sol dentro da alma, nem a palavra calada. Escrevo porque entre o homem que colhe e o que semeia, há um homem que sonha o peixe, o pão, o vinho, os alimentos coletivos da alegria, da liberdade, da justiça. A arte de tornar-se humano, mudando não apenas a aldeia, mas a mim mesmo. Essa obsessão de libertar a alegria que se aprisiona dentro das palavras é para aprender a exumar-me de minhas cotidianas mortes. É uma declaração que ecoa imenso com tudo o que lemos. Resume uma escrita como necessidade, não posso esconder, como um dever ético e social, sonhar os alimentos coletivos, mudar a aldeia, mas também como um processo de autotransformação, mudando a mim mesmo. E essa imagem final da escrita como forma de exumar-me de minhas cotidianas mortes é de uma força brutal. Liga a criação à própria sobrevivência, à superação da finitude, do sofrimento diário. Sim, essa exumação pela palavra remete para a ideia de resistência, do não se deixar calar, do reerguer-se. Faz todo o sentido com preceitos como o poeta mastiga a dor antes de gritar, ou afia as palavras como o soldado gládio. Exatamente. Reforça a visão da poesia como um labor, um ofício que exige coragem, disciplina, confronto com a dor, mas que é, em última análise, um ato de libertação, da alegria nas palavras e do próprio poeta. E a coletânea fecha com Sou Homem, nas páginas 84 e 85, um poema que parece fazer uma síntese final das grandes tensões que percorremos. É um fecho muito forte. Ouçamos então uma última vez. Declamação com força assertiva, marcando as dualidades e a afirmação final. Sou homem, e o sonho me pesa, até aleijar-me as pernas. A terra toda não é o homem todo não é a terra. No turvilhão cósmico, ele é um cisco ao sol, é fezes de outro homem que o devora, por tese ou moeda ou achece. Sou homem, e o sonho me liberta, as pernas, até aleijar-me. Sou homem e hecatombe, tenho nome e sobrenome, sou gentil-homem e lobisomem. Vago esmo no corpo de outro homem, de mesmo nome. Sou presa de um Deus que não crê em mim. Sou homem. Assim é que eu vivo, por não rastejar com as gengivas ou esconder os dentes da palavra. Ninguém não me cala. O revide, a rebeldia. Um final magnífico, na sua complexidade e na sua crueza. Sou homem funciona mesmo como essa súmula poderosa. Reconhece o peso do sonho, o sonho me pesa, a vulnerabilidade cósmica, um cisco ao sol, e social, fezes de outro homem, presa de um Deus que não crê em mim. Aceita a dualidade humana, gentil-homem e lobisomem. Mas, e isso é crucial, contrapõe a essa fragilidade o poder libertador do mesmo sonho. E o sonho liberta as pernas, até alarme. E culmina nessa afirmação de insubmissão inabalável. Não dá respostas fáceis, mas reafirma a identidade na complexidade e, acima de tudo, na resistência através da palavra. Da palavra
indómita. Precisamente, a recusa em rastejar com as gengivas ou esconder os dentes da palavra é a afirmação final de uma postura ética e estética. A palavra torna-se o veículo do revide, da rebeldia, a garantia de que, apesar de tudo, o sujeito não será silenciado. É uma declaração de identidade e de propósito poético que encerra a coletânea com uma nota muito desafiadora, muito afirmativa. Bem, percorremos assim alguns marcos fundamentais desta seleção de Paulo Roberto do Carmo. Que balanço final podemos fazer desta obra tão rica e por vezes exigente? Penso que, em primeiro lugar, é preciso sublinhar a coerência notável desta antologia. Mesmo reunindo poemas de diferentes fases ou livros, revela uma forte unidade temática, lexical, estilística. Há motivos recorrentes: a fome, o sonho, o sangue, a palavra como ato, a resistência. Essa dialética entre sofrimento e superação, entre o eu e o nós que atravessam tudo. O vocabulário é muito próprio, não é? Denso, vigoroso, por vezes áspero, telúrico, como Najar notou, vocábulos ferrenhos. Sim. O tom geral, embora intenso, por vezes sombrio, é no fundo desafiador, sempre com essa esperança tenaz, quase visceral, a pulsar, e a própria estrutura, com a alternância entre os cantos e os livros de preceitos, dá-lhe uma arquitetura muito particular, um ritmo próprio. E em termos de temas centrais, o que destacaria? Bem primordialmente essa luta constante pela dignidade contra as várias formas de opressão social, económica, existencial. Depois, a reflexão sobre o poder e a responsabilidade da palavra poética é um pilar. A dialética entre o sofrimento e a capacidade de resistir, de transformar, de superar, é omnipresente. A importância da solidariedade, da ação coletiva, sonho solidário, mãos coletivas, mesmo com a consciência das dificuldades, como vimos em Eis o Povo, e, a atravessar tudo, esse impulso para a libertação, para a justiça, para um futuro diferente. É uma poesia que navega entre o corpo e o espírito, o grito individual e o canto coletivo. Como disse a Leia Mazina, é um canto coletivo, grito de guerra que se nutre e ampara na esperança. O que lhe confere uma importância e uma relevância que, parece-me, vão muito além do seu tempo de escrita. Sem dúvida, a forma como explora a injustiça, a alienação, mas também a resiliência humana e o papel da arte como consciência crítica continua a interpelar-nos profundamente. A linguagem, é certo, exige um leitor atento, mas oferece em troca perspectivas muito fundas sobre a condição humana. Como disse o Weiss, é uma poesia que vai às fontes, que toca em algo de eterno. E as apreciações de outros críticos, como Luís Coronel, que falava de um sopro de vida, ou Eduardo Alves da Costa, que realçava a capacidade de manter desperta a consciência, só confirmam esse impacto. É um testemunho poderoso da capacidade da poesia para articular o sofrimento, para fomentar o pensamento crítico e, no fundo, para sustentar a esperança. É uma obra que nos desafia, que nos incomoda e, por isso mesmo, nos enriquece. Uma análise muito completa e, diria, estimulante desta obra incontornável, 50 poemas escolhidos pelo autor, de Paulo Roberto do Carmo. Se me permite, e para terminar, talvez deixar uma pequena provocação, algo que ficou a ressoar. O poeta diz que das suas palavras não dá conta e diz que escreve para se exumar de suas cotidianas mortes. Será que esta aparente irresponsabilidade da palavra, esta sua isenção da contabilidade normal da vida, não é paradoxalmente a condição mesmo da sua força para transcender? Será essa autonomia que lhe permite escapar à finitude, às lutas do eu e projetar-se para além dele, como aquele fogo não extinto? Fica a questão sobre a natureza última da criação e a sua relação com a vida e a morte, uma questão para continuarmos a pensar.